Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio, terapeuta Reiki aqui com vocês. Neste vídeo aqui eu vou falar um pouquinho a respeito de como você pode ter uma visão diferente a respeito dos obsessores, ataques espirituais, como você pode usar isto a favor e poder resgatar toda essa galera aí que está precisando aí deste auxílio. Fica comigo até o final deste vídeo aqui, se inscreva, compartilhe e comente. Bom, a questão de obsessor e resgate. Deus nos deu o livre-arbítrio, somos livres para poder tomar nossas escolhas, e quando você toma escolhas para o caminho contrário, quando você não se preocupa com o outro lado, com aquela coisa toda, você fica aí à mercê da vida do outro lado. Porque grande parte das pessoas acham que a vida é só essa parte terrena, é só essa parte material, e não fazem um mínimo de esforço para poder se perceber, avaliar, questionar o que acontece depois que larga esta roupa de carne. Então, grande parte disso, quando a pessoa passa para o lado de lá, ela simplesmente ela acha que ela ainda está viva. Então, muitas das vezes ela continua frequentando os mesmos lugares, ela não se consegue perceber que morreu. Então, às vezes a pessoa está ali na casa dela ali, chamando ali os parentes não dão bola, não escuta, só depois que a pessoa percebe que ela já bateu as botas. Então, é uma coisa que você tem que se preocupar. Porque do lado de lá tem a parte que quer dominar e tem a parte que quer salvar. Geralmente, quando essas pessoas estão perdidas, não têm noção das coisas, não têm noção de quem chamar para poder ajudar, de quem chamar para poder vir em intermédio dela ali, a pessoa ela fica a Deus dará pelo mundo, andando, vagando, aquela coisa toda, sentindo frio, sentindo fome, sentindo as emoções carnais, porque ela ainda está apegada ao mundo material, então ela não consegue ter aí um deslumbre, uma intuição para poder chamar o povo de cima. Então por isso que eu sempre falo, é importante você aproveitar este momento que você está encarnado para poder estudar cada vez mais a fundo essas coisas, porque quando passar para o lado de lá, você vai ter assim, uma perturbação mental e às vezes não vai conseguir se salvar pedindo ajuda aí para os outros, entre aspas, tá? Então, o que acontece? Quando você chega do lado de lá não sabendo, não acreditando em nada, do outro lado, do lado da dominação, dos lados sombrios, do lado do ego, do poder, do lado que está te instigando a não questionar, do lado que está sempre de olho em você ali, olhando as suas ações, te instigando a fazer coisas levianas, coisas erradas, te instigando ao vício, te instigando aí cada vez mais a alimentar o seu ego. Esses camaradas já estão de olho em você ali, e quando você desencarna, sem ao menos saber que tem uma parte superior, esses caras, no momento oportuno, te laçam, eles te levam ali para as profundezas ali dos feudos, das cidades, das colônias sombrias, e por meio de condicionamento eles vão te condicionar a fazer o que eles querem. Por meio do chicote, da dor, do condicionamento ali negativo. Então automaticamente você vai ficar aí com umas correntes, uma coleira, e vai ser induzido a fazer o que eles querem, o que eles pedem. Então por isso que muitas das vezes os obsessores eles amontam em cima das pessoas ali para poder pegar todo aquele chi, toda aquela energia vital dela ali, para levar para os subterrâneos, para poder fazer suas manipulações energéticas e criações negativas. Então por isso que muitas das vezes quando tem a questão da magia negra, quando é uma coisa mandada para a pessoa ela sente toda aquela perturbação energética, quando ela não tem proteção, ela sente toda aquela perturbação energética, ela sente que as coisas não estão dando, ela sente que as coisas estão praticamente desabando em cima dela, ela sobe o muro cai, né, as coisas não andam, é porque tem ali um ser deste mandado. Então, muitas das vezes as pessoas elas ficam com raiva, porque tem uma situação mandada ali em cima dela, então ela fica com raiva, ela fica com ódio desse ser que está ali, deste Egum mandado ali, e automaticamente, por ele estar neste comando, o ser que está ali na cola da pessoa, fazendo com que ela, né, sempre se desabe,
automaticamente ele está sendo comandado por uma entidade maior, por uma entidade com mais inteligência, por uma entidade que comandou ele ali para chegar até ali, seja por meio de hipnose, condicionamento, enfim, infinitas são as possibilidades. Então esses camaradas são mandados até as pessoas, lembrando que eles são escravos, mandados, na maior parte das vezes os peões, por isso que o mestre, quando ele expulsou o demônio daquele rapaz lá, ele mandou eles os porcos. Eu não sei se tem uma passagem que ele fala que ele vai e depois volta com mais 7, alguma coisa do tipo. Ou seja, quando acontece esse tipo de situação, quando você despacha, quando você quebra essa questão da magia, vamos falar aqui da magia negra como exemplo, quando você quebra essa questão da magia negra e despacha o ser que está ali, o ser ele volta, toma surra porque ele não deu conta e volta com mais gente ali para poder fazer o trabalho. Então a ideia que eu tenho trazido nesse vídeo, que é a questão do resgate, é que temos que pensar o seguinte, vamos raciocinar. Como eu disse, somos livres. Deus é misericórdia e amor infinito. O que Ele sempre está instigando em nós é para que possamos crescer, desenvolver, amar o próximo. O Mestre veio para poder nos passar esse ensinamento, amar a Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque quando fazemos isso, não criamos aqueles laços negativos que abrem portas para seres de vibrações inferiores chegarem até nós. Porque esses seres eles vão chegar quando estamos com a vibração baixa, quando estamos em ressonância com eles. Então, quando a pessoa ela está tendo esses problemas, a galera de cima, na maior parte das vezes, faz o quê? Eles descem e resgatam. Eles resgatam os seres que precisam de ajuda, que estão feridos, que estão perdidos nas trevas ali, mas que se arrependem. Quando eles chegam num ponto que se arrependem de tudo que está acontecendo e que eles estão percebendo que a coisa é pior do que eles imaginam, se eles não mudarem de polaridade, o negócio vai ficar feio, vai ficar cada vez pior, então eles se arrependem e quando eles botam esse arrependimento, a vibração deles sobe um pouquinho. Então eles abrem a possibilidade da galera de cima vir e descer para poder salvar esse povo. Porque, como eu disse, o Pai é misericórdia e amor. Ele quer o bem de todos, mas ele é justo. Então o camarada ele vai ser resgatado, ele vai ser instruído, ele vai ser mostrado ali aonde que ele errou e vai voltar de novo para poder equilibrar a balança ali. Então ele pode passar por situações que vai testá-lo novamente para ver se ele aprendeu com a situação e poder transmutar isso na carne. Então, se o povo de cima desce para poder resgatar a galera de baixo, que precisa de ajuda, por que não você fazer isso também? Por que não você, quando estiver cismando, estiver sentindo que está sendo atacado, que está que está sofrendo uma obsessão, por que não você olhar para este irmão que está acorrentado, que está ali hipnotizado, ou até mesmo com um comando para poder te infernizar a vida? Por que não salvar esse irmão? Por que não você começar a orar por esse irmão, a orar por esse ser que está nas correntes, a orar por este ser que precisa de ajuda também, ao invés de alimentá-lo com ódio, ao invés de enxotá-lo, ao invés de, enfim, infinitas são as possibilidades. Então é uma coisa que você tem que começar a pensar que você pode também sim começar ao invés de alimentá-lo com ódio, porque quando as coisas começam a dar errado pra gente, a gente tem a tendência de praguejar, de xingar, de falar por que isso só acontece comigo, tá tudo dando errado, nossa, e xinga a 30ª geração, enfim. Ao invés de você fazer isso, procure olhar com outros olhos e pensar, pô, estou sofrendo isso, o que eu fiz para eu estar colhendo isso, porque tudo vem quando entramos em ressonância e quando plantamos algo que faz com que aquilo volte para nós. Então nada é por acaso, por mais que tudo esteja ruim, nada é por acaso, tudo tem um motivo de ser. Então somos donos aí dos nossos destinos a partir do momento em que começamos a plantar certas coisas. Então vamos pensar nisso aí também. Então ao invés de você ficar com ódio, haja com amor. Tente identificar, localizar, orar. Se você não enxerga, se você não consegue perceber, sentir, ore pela situação.
Não agradeço a Deus por poder salvar esse irmão, seja lá o que está acontecendo, o que está envolvido nessa situação que eu estou passando, para que todos os envolvidos possam ser resgatados. Automaticamente, quando você começa a emanar isso, você começa a despertar o possível ser que está ali tentando te infernizar. Então, quando você começa a despertar esse ser, quando você começa a vibrar que você quer ajudá-lo, então a coisa começa a ficar diferente. A situação começa a mudar. Então você começa a sentir que o camarada que está ali, ele precisa de ajuda. E automaticamente ele começa a entrar em fase com você. Eu não sei se vocês já sentiram isso. Eu estou falando de uma experiência que me aconteceu. Você começa a sentir que o cara está pedindo ajuda. Não, eu preciso de ajuda, mas só que eu estou preso. Então automaticamente o medo da parte dele com a situação do ser que mandou começa a confrontá-lo. Então é uma situação que você tem que pensar que você pode agir para poder resgatar também. Porque temos essa parte densa da matéria, essa energia densa, que é o ectoplasma, para poder ajudar esse ser. Então, automaticamente, você começa a vibrar luz para ele, e ele começa a entrar em fase. E quando ele começa a entrar em fase e aumentar um pouquinho a vibração dele, quem que vai aparecer para poder ajudá-lo? A galera de cima. Então, automaticamente, você vibrou uma energia positiva pro cara, o camarada entrou em fase com isso e reconheceu isso, ele sobe um degrauzinho ali, porém ele ainda está ele está preso, a galera de cima vem e resgata o cara por intermédio seu. Então, meu povo, o que eu venho dizer para vocês é isso, que é uma coisa que você consegue fazer em prol de ajudar a galera de lá. Porque temos a tendência de enxotar o povo. Ai, espírito, o cara tá possuído, que não sei o que. Corre, sai demônio. É gente como a gente, que precisa de mais ajuda ainda, que precisa ali de uma força a mais para poder se curar, para poder abrir as portas aí, a galera de cima descer e poder resgatar esse povo. Então eu espero que este vídeo possa ter despertado um pouquinho você aí. Peço que se inscreva, que compartilhe este vídeo, que comente aqui se você já passou por uma situação dessa, porque é o que acontece todo santo dia, todo momento, 24 horas, o povo de cima descendo para poder resgatar o povo. Mas por que a maldade está tanta? Estamos trabalhando para poder resgatar, mas de que adianta a gente limpar os umbrais e está só chegando gente? Porque aqui em cima, a galera, o ponto começa aqui. O povo de baixo está vindo para poder te instigar a ficar só com a vibração baixa. Para depois que você sai daqui, você ir para onde? Para as profundezas. Então é por isso que é um ciclo praticamente eterno. É uma guerra eterna nessa parte da luz, pela parte da não-luz ali. Né? Então é uma coisa que temos que começar a trabalhar aqui na carne para poder ter essa visão acima, essa visão mais holística da vida, para poder dar essa força a mais para a galera de cima. Porque muito é o trabalho, mas poucos são os trabalhadores.